Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Olha, essa live de hoje eu quero mostrar a montagem de uma saladinha. Na verdade, eu vou fazer aqui o que eu quero utilizar na salada, né? E aí, já tem um tempinho que eu não faço lives. Então, né? Olha só. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês. Ei, Rosana, tudo bem? Bom dia. Primeira coisa, deixa eu chegar isso pra trás que eu consigo ver melhor aí. Só não consigo enxergar porque eu tô sem óculos, né? Eu ia colocar um filtro aqui, ó, pra ajudar vocês, porque, né, tô sem maquiagem, sem nada, cara lavada. Mas dá um desconto aí hoje. Ai, meu Deus. Então é o seguinte, uma coisa que eu sempre faço é falar que os cortes, eles são essenciais no nosso prato. E aí, tem muita gente que tem dificuldade com os cortes, então eu queria mostrar para vocês alguns cortes que a gente pode fazer com a cenoura. E aí, em seguida, eu vou mostrar a montagem de uma salada. Então, vou começar pelo processo que demora um pouco mais, que é, eu vou fazer uma quinoa. Eu vou colocar quinoa na minha salada hoje. Então, tem duas opções quando a gente vai trabalhar. Ei, Izzy, tudo bem? Tem duas opções quando a gente vai trabalhar com grãos. Primeira é deixar de molho, que é o mais indicado. Mas como a quinoa, os grãozinhos dela são menores, eu posso fazer um processo aqui para tirar um pouco das saponinas e dos antinutrientes, né? O que são os antinutrientes? São aqueles compostos que a planta, vamos dizer assim, produz para sua autoproteção. Quando a planta está na fase do crescimento, ela tem que se proteger, né, das intempéries do dia a dia, né, o vento, o frio, calor e também das pragas. Então, elas vão produzindo alguns compostos para a proteção dela, mas para a gente não consegue digerir muito bem. E aí, esses são chamados antinutrientes, que às vezes pode dificultar a nossa digestão, pode causar gases, né? Então, quando a gente deixa os grãos de remolho, feijão, grão de bico, lentilha, a gente quer tirar um pouco desses antinutrientes para que a gente tenha uma digestão mais facilitada, que eles não venham fermentar nem inchar a nossa barriga. E aí, como a quinoa é um grão, mas a gente considera um pseudo-cereal, porque as características nutricionais dela, a composição nutricional dela é mais parecida com a de um cereal do que de um grão, né? Então, apesar dela ser da família do feijão aí, ela tem características mais próximas de um arroz, de uma aveia, né? Característica nutricional. Então, quando a gente pensa na quinoa, a gente tem que ter consciência de que ela é um grão, mas com característica de cereal. Então, vamos supor assim, ela não tem tanta proteína quanto um grão de bico, por exemplo, mas é interessante quando eu vou fazer uma refeição plant-based ou então uma refeição vegetariana, vegana, eu combinar essa quinoa com um grão mesmo, né? Então é interessante se eu combinar a quinoa com um grão de bico, porque juntando os dois eu tenho aminoácidos essenciais, que são esses aminoácidos que vão formar, que vão construir a proteína, tá? Então, enfim, o que eu tenho que fazer então, já que eu não deixei a quinoa de molho? Eu vou ferventar essa quinoa, ela vai soltar uma espuminha, ela vai começar a soltar aí esses antinutrientes, essa espuma que vai formando. Eu vou lavar em água corrente e vou voltar e terminar a cocção. E o término dessa cocção
é como essa cocção da quinoa, esse cozimento, é tipo o cozimento de um arroz, tá? Então vamos lá, já coloquei aqui a quinoa, lavei, coloquei na peneirinha, lavei em água corrente, coloquei aqui numa panela com água, tem bastante água, tá? Ó, ai, vai derramar, isso que eu não queria. Então tem bastante água aqui, porque nesse primeiro momento a quantidade de água é para realmente cobrir esse vegetal. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que muita gente tem dúvida, porque assim, aqui, meninas, quem tiver pergunta, né, pessoal, quem tiver perguntas, pode ir fazendo as perguntas aí, tá? Que eu vou respondendo. Então, o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo é que o corte dos vegetais, ele interfere tanto no tipo de cocção que você vai fazer, interfere também no sabor do prato, né? Na textura, no visual do prato. E aí eu sempre falo para dar atenção para isso. Então, esses dias eu coloquei para vocês uma cenoura, que eu fiz ela laminada, né? E aí, olha só, agora eu já descasquei essa cenoura, eu cortei as pontinhas e eu vou mostrar para vocês alguns cortes que é possível fazer com a cenoura. Se você for utilizar uma faca, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que fazer um corte que nos ajude a que essa cenoura ela fique estável aqui, ó, na sua tábua, tá? Para que você consiga realmente terminar de fazer um corte. Então, vamos tirar uma lasquinha aqui. Quanto menos a gente tirar, melhor, né? A gente tá aí preservando o vegetal e não desperdiçando. Mas, mesmo que eu tire essa partezinha aqui, gente, eu nunca desperdiço. O que você pode fazer com essas aparas? Você pode colocar no seu molho, no seu caldo de legumes, no seu caldo de carnes. Então, se você for cozinhar uma carne, eu faço muito isso, para dar sabor na sua carne, na hora que você coloca ela na panela de pressão, você pode colocar essas aparas, e é isso que eu vou fazer com um lombinho, tá? Um lombinho suíno, que é a carne que eu escolhi para fazer hoje. Então, aqui eu tenho um lombinho suíno, que ele nem tá totalmente descongelado, para te falar a verdade. Ele tá um pouco congelado ainda, mas eu vou fazer ele na pressão. Então, primeiro, antes de mostrar o corte da cenoura, que eu achei essencial para vocês, que é uma coisa que eu tenho visto, às vezes a pessoa me manda assim, eu fiz aquela receita, e eu vejo que ela teve dificuldade realmente com o corte. O corte também, além, né, como eu falei, que ele vai influenciar na cocção do vegetal, ele vai também, se você fizer um corte, cada um numa espessura, uma parte vai ficar mais macia, quando eu gosto de legumes mais dourados, né? Um fica dourado, uma outra parte não fica dourada. Então, isso vai prejudicar o resultado final do seu prato, tá? Então, antes disso, eu vou como esse lombinho aqui, como ele é um corte bem fininho, ele vai pegar tempero mais rápido. Isso é uma vantagem. Espera aí que eu vou pegar o tempero, então. Olha só, para marinar carnes, o que a gente precisa? Uma parte ácida. Eu vou colocar aqui um pouco de vinho tinto seco. Ó, vinho tinto não, vinho branco seco. Eu acho que super combina com carne de porco, mostarda. Então, esses dois elementos vão trazer um pouco de acidez pro meu prato, tá? Elementos de sabor. Então, a gente precisa de alguma erva, de algo que vai trazer sabor aqui, aroma para essa carne. Eu vou colocar um dente de alho amassado, nem vou descascar. E vou colocar azeite, porque sempre tem que ter um elemento de gordura, tá? Nessa marinada.
Eu quero louro, mas eu não tô sabendo onde tá meu louro. Pera aí que eu vou procurar. Eu comprei ervas, louro e tudo. Tomilho também combina. Então, tomilho eu gosto muito de colocar na carne, ele é bom. Alecrim também fica muito bom. Só, gente, que eu não peguei meu alecrim lá embaixo. Acho que eu vou colocar essa salve aqui mesmo. Mostrei pra vocês, gente, olha a salve que a minha sogra me deu. Então, tomilho é bem legal, eu também gosto de tomilho com legumes. Eu queria colocar ali, sabe o que eu gosto muito de colocar junto com a carne de porco? Erva doce. Fica muito bom. O grãozinho mesmo da erva doce, sabe? Eu colocaria alecrim aqui, tá, gente? Mas só que eu não vou lá embaixo buscar, que meu alecrim ele fica na horta lá embaixo. E vou colocar o sal. Sal pra carne sem osso, a gente coloca numa medida de mais ou menos 1 colher de sopa para cada quilo de carne, tá? Então, 1 colher de sopa para cada quilo de carne sem osso. Então, eu vou só massagear essa carne aqui. Vou deixar só um pouquinho aqui, vou colocar na pressão e depois eu dou uma caramelizada nessa carne, tá? Eu vou colocar uma cebola aqui também. Vamos ver se alguém falou alguma coisa aí. Tomilho combina. Fit Lovers. Ah, Fabiana, muito obrigada. Ó, então vamos lá, gente. Quem tá aí fazendo comida? Ó, então vamos voltar aqui para cenouras. Deixei minha carne aqui. A quinoa, para quem entrou depois, eu tô ferventando uma quinoa ali. Já tá quase no ponto de tirar. Eu tô usando um mix de quinoa, que é o grão vermelho, o grão preto e o grão branco. O grão branco, ele tem uma coisa, ele cozinha muito mais rápido do que os outros grãos. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes os outros grãos ficam mais al dente e o grão enquanto o grão branco já cozinhou. Uma coisa que eu faço quando eu tô com tempo é fazer o quê? É pegar esse grão branco, cozinhar primeiro e aí depois eu entro com os dois. Se você quiser uma cocção mais uniforme, façam isso, tá? Bom, então eu quero mostrar pra vocês algumas opções de corte aqui da cenoura. Então, cortei aqui uma parte da cenoura só pra ficar estável aqui na minha tábua. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer aquela cenoura que eu faço ela tipo talharim, eu tenho que igualar aqui todas as partes. Daí, eu corto numa espessura de mais ou menos um dedo, assim, e uso esse equipamento aqui, ó, que é para fazer lâmina. Esse equipamento aqui, ele me dá a opção de 3 espessuras diferentes para fazer essa lâmina. E tem esse outro, que o meu tá até quebrado, que eu uso ele muito, que é esse mais baratinho aqui, gente, que faz a lâmina também perfeitamente, tá? Não tem problema nenhum. Então, se eu fosse fazer o talharim, eu ia fazer isso. Pego aqui essa lâmina. E aí, eu coloco esse aqui, eu coloco na espessura 2, tá? Pra fazer o talharim. Porque senão ela desmancha muito rápido na frigideira. E aí, eu vou fazendo isso aqui mesmo, tá? Com ela toda. Então, ela fica assim, ó.
as lâminas de cenoura, tá? Então, essa é uma opção que é excelente para fazer. A segunda opção é eu fazer o quê? Brunoise. O que é brunoise? São cortes bem pequenininhos, em quadradinhos. Então, ó, eu corto aqui a cenoura, eu corto aqui de novo, eu faço lâminas mais finas, tá vendo? Eu corto ela assim, ó, tipo em palitinhos, e depois eu vou cortá-la em brunoise. E aí, foi até uma fotinho que eu coloquei pra vocês aí, eu gosto de usar esse corte aqui, quando você vai fazer tipo uma vinagrete, tipo uma saladinha temperadinha, com quinoa, eu adoro fazer esse corte aqui. Então, aqui ó, tá dando pra vocês verem aí? Então agora, depois que eu faço os palitinhos, ó, tá vendo? Eu vou e corto cubinhos de tamanhos iguaizinhos, pra ficar bem bonitinho, fazendo bem devagar pra vocês verem, né? Sempre com as mãos assim, ó, pra você não tirar seu esmalte, porque no caso eu estou de esmalte, né? Mas é pra você não cortar as pontas dos seus dedos. E aí você vai também dando firmeza pra faca aqui, ó. Ó, tá vendo? Você vai com a ponta da faca e depois você vai medindo os cubinhos para ficarem do mesmo tamanho. Vai afastando os dedos e chegando a faca. Então, ó, vou mostrar para vocês. Ó. E aí, você pode fazer, então, um vinagrete, você pode fazer uma saladinha, né, com vários legumes cortados dessa forma aqui. Eu gosto de fazer o cuscuz de brócolis com esse cortezinho de cenoura. Então, esse aqui você faz o talharim, esse aqui você faz, né, essas saladinhas. Outra opção também que vocês têm é cortar o quê? Bem fininha, com a faca mesmo. Se você não tiver essa mandoline, você pode cortar bem fininha, assim, lâminas. Deixa eu chegar pra cá. Esse aqui, como eu já cortei essa cenoura aqui uma parte, eu não sei se vai dar muito certo pra eu fazer isso, mas eu vou mostrar pra vocês. Tipo um corte chanfrado que a gente fala. Então, a gente vai cortando assim, ó, que fica bem bonitinho também. Essa parte aqui não vai dar certo. Com a cenoura, quando ela tá redonda, é melhor. Você pode fazer cortes meia lua também. Aqui não vai dar pra fazer meia lua, né, gente? Que eu já peguei e já cortei essa parte aqui, então ela tá reta. Vou pegar outra cenoura aqui pra vocês verem melhor. Ó, minha quinoa, ela já ferveu. Vou mostrar pra vocês aqui como que ela tá. Ó, tá vendo? A espuma que ela dá, isso mesmo que eu queria fazer. Soltar essa espuma. Então, agora eu vou colocar de novo essa quinoa na peneira. Escorrer essa água. Lavar em água corrente. E aí, eu refogo o que eu quero colocar nessa quinoa, eu refogo bem e vou colocando água aos poucos só para cozinhar. Eu deixei até cozinhar um pouco demais os grãozinhos brancos, eles vão se abrindo, sabe? Eles ficam mais abertinhos.
lavar em água corrente. Eu não vou fazer essa quinoa toda hoje, eu vou fazer só um pouquinho. Eu vou pegar uma panela aqui, que está suja, para lavar essa frigideira que eu vou usar ela. Então daqui a pouco eu vou falar para vocês o que vocês podem pensar na hora de montar uma saladinha, tá? Calma aí que eu já vou explicar. Vamos só terminar esse processo aqui. Então, olha só. Pra quinoa, o que eu vou fazer? Vou organizar aqui, né? Senão não consegue trabalhar. Para desembolar aqui, porque vocês sabem, né, que essa live de hoje é live de almoço, não é live de aula. Então, é tudo ao mesmo tempo, do mesmo jeito que eu faço aqui em casa, tá? Não, assim, dia de semana não tem como fazer mise en place, né? Porque mise en place é aquele preparo que você faz, tudo cortadinho, bonitinho. Eu não faço isso quando eu vou fazer almoço. Eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo e desembolando a cozinha toda, tá? Então, vamos cortar uma cebolinha aqui pra gente colocar na quinoa. Bem pequenininha. Eu não quero cebola grande na quinoa, também não quero muita cebola. Ó, pronto. Vou pegar um dente de alho. Eu não sei cadê meu alho. Vou mexer com ele agora, né? Aqui. Gente, conversa comigo aí, quem tá aí? Ei, Gra, tudo bem? Esse horário de live é um horário de gente flutuando aí, né? Tem gente que tá começando o horário de almoço, tem gente que ainda vai entrar no horário de trabalho. Por isso que eu perguntei lá nos stories se vocês preferiam que essas lives fossem à noite. Depois vocês me falam lá se funcionaria melhor pra vocês. Ó, então cortei aqui um alho, uma cebola. Vou colocar aqui na frigideira. E aí, como eu falei pra vocês, gente, na minha salada, minha frigideira já tá quente, tá? Na minha salada, eu vou temperando uma a uma das partes, entendeu? Porque isso vai construir o sabor da salada. Então, a minha salada é a minha refeição. Então, vou colocar um pouco de azeite aqui. Legal, acabei de ver meu caldo de legumes ali. Na verdade nem é de legumes, é caldo de ossos. É bem interessante também se você fizer seu arroz, o seu quinoa, tudo que leva caldo, você pode fazer com caldo de legumes, você pode fazer com caldo de carne. Isso vai acrescentar nutrientes aí na sua refeição e sabor também, né? Então, se eu tivesse descongelado ele, eu poderia cozinhar minha quinoa nesse caldo. Então, aqui, ó, vou colocar gengibre. Meu alho já tá bem dourado. Vou acrescentar a quinoa. Dá uma misturadinha ali. Vou colocar sal.
um cheirinho. E agora eu vou fazer mais um pouquinho dessa cenoura aqui, porque eu vou utilizar ela desse corte para colocar na minha salada, tá? Vocês vão ver que bonitinha que essa salada vai ficar. Quem entrou depois, tô fazendo uma quinoa, vou montar uma salada. Mostrei aqui alguns cortes da cenoura. Tô fazendo uma cenourinha aqui laminadinha. Eu quero essa cenoura meio agridoce. E aí você pode utilizar shoyu, melado. Eu vou utilizar um pouquinho de açúcar mascavo e gergelim preto, sabe? Quero dar um gosto, porque acho que essa cenoura meio agridoce vai combinar bastante com a minha carne de porco, que eu vou colocar para cozinhar na pressão. Eita, barulho. Vou colocar aqui nessa panela de pressão mesmo. Olha, vocês viram que eu nem coloquei água ainda na minha quinoa, né? Tô refogando ela bem, vou ver se tá bom. Ela tá bem al dente. Eu não vou colocar água aqui mais não, eu vou colocar mais sal. Se ela tivesse bem dura, eu ia colocar ia pingando água aos poucos, tá? Mas como ela tá bem al dente, do jeitinho que eu quero, eu vou deixar assim, do jeito que tá. E aí eu vou usar essas aparas aqui da cenoura ali na panela que eu vou primeiro selar esse lombinho. Depois eu entro com essa apara da cenoura. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse restinho dessa cebola aqui. Estão dando pra entender aí, gente, a lógica do meu almoço? Vocês vão ver o resultado, vai ficar maravilhoso, com certeza, porque isso é uma saladinha bem bonita e cheia de sabor, que é o que importa, né? Visual, sabor, tudo isso vai estimular aí as nossas papilas gustativas e essas papilas gustativas, né? Essa salivação junto com a mastigação, porque se não mastigar, essa saliva não vai envolver aí o alimento. Uma coisa muito importante que eu sempre falo, vai virar a carne, tem que virar com a pinça, então com uma colher, não finca o garfo na carne, hein? Por favor.
Vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, ó, aqui eu tenho uma maçã. E eu vou fazer uma saladinha de maçã com abacate. E sabe aquela salada que a gente faz com maçã, aipo, abacate e geralmente as pessoas colocam creme de leite? Então, eu vou fazer aqui, só que eu não vou colocar o creme de leite. E meu aipo, ele tava congelado, então ele não tá com uma carinha muito bonita. E ele murcha, né? Esse daqui não é... Por exemplo, se eu for usar num caldo, ele é mais apropriado para usar num caldo. Então, eu não vou usar muito desse aipo. Vou cortar aqui a maçã em cubinhos. Quem tá aí? Gui, a receita é o seguinte. Tô fazendo um lombinho na panela de pressão, quinoa. Vou fazer cenoura assim, ó, caramelizada, e vou montar um bowl de salada, tá? Então aqui no momento da live eu tô selando o meu lombinho aqui na panela de pressão. Eu temperei ele com vinho branco seco, coloquei mostarda, louro, sal e pimenta. E aí, quando ele estiver bem dourado ali, eu vou entrar com um pouquinho do restinho da marinada que ficou aqui nessa vasilha e com a cebola. Eu vou até colocar. Não, vou colocar essa cebola não. E aqui, ó, eu preparei uma quinoa, tá vendo? Só refogadinha com gengibre, alho e cebola. Ela tá bem soltinha, ó. Tá tipo um cuscuz mesmo de quinoa que vai entrar na minha salada. E aí agora eu tô preparando aqui uma saladinha, uma parte da salada, né? Que vai ser a minha salada de maçã com avocado. Nem avocado, gente, é abacate mesmo. E meu abacate tá muito bom. Consegui um abacatezinho na feirinha semana passada, de orgânico. E aí deixei ele amadurecer, então ele tá num ponto bem legal de maturação. Vou mostrar pra vocês como que eu tô guardando o abacate pra ele não escurecer muito fácil. E deu super certo, uma coisa que eu vi na internet aí uns dias pra trás. Então aqui, vou cortar uma maçã, então 1/4 de maçã, porque isso aqui vai entrar só como um plus na minha salada. Ela vai dar uma juntada, vamos dizer assim, em toda a salada, porque ela vai ficar mais suculenta, né? Então na salada eu gosto sempre de manter algo que, né, um molho ou algo que vai unir todos os sabores. Então aqui, cortei a maçã brunoise também, igual eu mostrei pra vocês, que eu ensinei agora mesmo cortar a cenoura, tá? Eu mostrei aqui alguns cortes de cenoura, né? Eu mostrei que eu cortei assim, ó, só pra vocês entenderem que fica muito bonitinho, gente. Qualquer coisa que você fizer com essa saladinha aqui, eu gosto de fazer essa cenourinha assim, juntar com as ramas da cenoura. Olha as ramas aqui, deixa eu mostrar. Eu gosto de juntar, cortar as ramas bem pequenininha, corto a cenoura desse jeito, dou uma selada na frigideira. Eu não vou fazer isso hoje não. Dou uma selada nela na frigideira e aí eu junto a azeitona também cortada bem picadinha. Aí você tempera ali com azeite, limão, sal. Ó, vou entrar com as aparas da cenoura, que vai dar só um sabor mesmo, com a marinada. Aqui devia ter mais ou menos uns 80 ml de água. 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 80 ml de água.
Vou abrir aqui porque deu uma fumaça. E vou colocar na pressão. Na hora que pegar a pressão, abaixa o fogo. Conta aí uns 20 minutos. Acho que 20 minutos vai ser suficiente. Depois eu abro a panela e dou uma caramelizada ali naquela carne, entendeu? Eu deixo ela pegar uma cor bem bonita do fundinho da panela que vai ficar. Então essas carnes que são menores, e quando eu faço elas cozidas, eu não deixo muito tempo na pressão, porque senão elas vão desmanchar. Aqui também, ó, eu tenho uma beterraba que eu cozinhei, e aí, uma dica que eu dou pra vocês é assim, eu cozinhei e eu não ia utilizar tudo ontem. Então eu guardei com a casca, porque isso vai proteger essa beterraba de ficar soltando aquela água, sabe? Então aqui é uma beterrabinha só, mas que ela vai dar uma corzinha na hora de montar o meu bowl de salada. E aí a minha proposta hoje é fazer uma salada completa, tá? Como se fosse uma refeição. Então ela não vai entrar arroz, feijão, não sei o que lá, não sei o que lá, e a salada. A salada vai ser a refeição, tá bom? Então aqui, vou cortar também em cubinhos essa beterraba. Poderia ser fatiado? Poderia. Só que aqui vai ficar mais agradável na visão essa beterraba em cubinhos. E aí, qual que é o elemento que eu vou entrar fatiado, rodelinhas? Vai ser um pepino, tá? Então aqui vai ser tudo cubinhos, quadradinhos. E eu tava olhando, gente, ontem, esses poke's, né, esses bowls de salada, são bem caros, né? Podem aproveitar. O que vocês podem fazer? Vocês podem deixar todos esses preparos aqui separados na sua geladeira e montar de acordo com o que você quer comer durante a sua semana, entendeu? E aí você deixa um pouco de beterraba, um pouco de pepino, cenoura, e aí você vai fazendo combinações diferentes durante a sua semana, que é uma forma muito prática de você, né, se alimentar bem, saudável, durante toda a sua semana. Você não precisa fazer aquele cardápio elaborado. Se você tiver, né, se você gostar de uma saladinha e gostar dessa opção, é muito mais prático, viu? Ó, pegou pressão, já baixei o fogo. E agora eu vou cortar um pepino, que poderia ser cortado na faca, mas eu vou usar isso daqui que eu mostrei pra vocês, que é muito prático. E também, né, pode ser esse aqui também que daria certo, tá? Vou cortar aqui ele bem fininho. Vocês podem fazer com esse pepino aqui também, né, fica bom, sunomono. Só que o sunomono, que tem as receitas na internet, ele tem muito açúcar. Então você tem que fazer um sunomono que não tenha muito açúcar. E ele vai durar menos tempo, porque a salmoura, para conservar o alimento, ela tem que ter uma concentração certinha de sal e de açúcar. E aí ele dura muito tempo na sua geladeira. Se você não põe o açúcar, né, ele não vai durar tanto tempo. Deixa eu guardar essas coisas aqui pra ver se libera um pouco de espaço aqui na minha pia. Peraí. Olha só o abacate, como que eu tô guardando. Umedeci esse papel toalha e aí você coloca ele bem tampando em contato com toda a polpa do abacate, tá vendo? E aí ele fica clarinho, ele não escurece. Muito bom essa dica que eu achei por aqui no Instagram mesmo, eu acho que foi que eu vi. Tô gostando demais de guardar assim meu abacate. Agora,
Deixa eu lavar essa faca. Deixa eu colocar vocês aqui. Que aí eu consigo... Ei, Ali, amore. Gente, a Ali entrou aí. Pra quem não está sabendo, a gente vai fazer um evento. A gente tá preparando um evento aqui em Belo Horizonte. E aí vocês podem ir lá no link da bio dela, que tem uma pré-inscrição para o evento que a gente vai fazer, que chama Tem Lugar na Mesa. Então, vocês que estão aí estão convidadas para participar, né, da mesa conosco. Vai ser um dia muito agradável lá no Ouro Minas. E vocês, quem tiver interesse aí, né, em estar conosco, em desfrutar conosco dessa mesa, estão convidadas. Então lá no Insta dela tem todas as informações. Depois eu vou deixar um destaque, acho que vai ser bom, né, Ali? Vou deixar aqui uns destaques pra vocês. Nossa, essa lâmpada aqui tá ocupando todo o espaço aí, né? Mas aí, gente, eu consigo... Aí, ó, as inscrições já estão abertas. Então, assim eu consigo ir ajeitando aqui minha cozinha, porque vai ficando num estado crítico aqui quando eu não arrumo, faço as coisas e vou arrumando. Então, pra quem entrou depois aí, deixa eu dar mais uma... Deixa eu falar aqui o que tá acontecendo nessa live. Tô fazendo um lombinho na pressão, lombinho de porco na pressão. E ele vai entrar com uma proteína da minha salada. Ao invés de colocar um carboidrato, né, um cereal aí, eu tô usando um pseudo cereal, que é a quinoa. Ela tem uma composição nutricional bem interessante. Ela tem um pouco mais de proteína do que os cereais, o arroz, a aveia, por exemplo. E um pouco menos do que os grãos, né, o feijão, o grão de bico e tudo. Então, por isso que ela é chamada pseudo cereal, tá? E aí eu fiz essa quinoa. Então a primeira coisa que eu fiz, ferventei a quinoa e deixei ela soltar uma espuminha que ela solta. Coloquei na peneira, lavei e voltei para a panela, refogando ela, tipo a gente refoga arroz mesmo, com cebola, alho e coloquei gengibre. E aí, coloquei sal. E aí, se você precisar terminar de cozinhar, você vai colocar um pouquinho de água, vai pingando água aos poucos. E tomar cuidado para não ficar aquela quinoa embatumada, sabe? Aquela quinoa muito cozida, porque vai ficar com um visual feio. Então a gente tem que pensar também no visual e não deixar cozinhar demais, tá? Então, fiz essa quinoa. Fiz também ali, eu cortei umas cenouras, que agora eu vou tirar a cenoura dessa frigideira. Vou saltear essa cenoura. Hoje, como tá bem quente, gente, essa salada com salsão, eu vou colocar um pouco de hortelã também nela e abacate, porque o abacate é uma gordura, né? Então, se a gente junta elementos mais frescos, isso, além de ajudar na digestão, né, vai dar um contraste de sabor e de textura. Então, vamos voltar aqui. Tô terminando de lavar aqui, porque aí eu fico mais em paz para cozinhar. Ei, Célia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde já, gente? Boa tarde? Não sei as horas. Não sei as horas. Já vou voltar aqui, porque... outra coisa que vai ter na nossa salada é beterraba. Então eu vou colocar um mix de folha. Meu mix de folha vai ser azedinha. Minha sogra falou que é rúcula de limão. Eu acho. Ela mandou essa rúcula de limão, que ela falou que é pra mim. Só que eu conheço isso como azedinha. Eu não conheço como rúcula de limão. Me fala aí, vocês já experimentaram? Azedinha, eu sempre pergunto se as pessoas experimentaram. Um monte de gente já experimentou. Agora, eu nunca ouvi falar rúcula de limão. Diz ela que é rúcula de limão. Enfim, então eu
Pra quem perguntou a receita do lombinho, eu só temperei ele na hora, como é uma carne bem fina, né? Uma carne, eu falo assim, ela não é muito grossa, o tamanho dela, né? Se fosse um lombo, eu precisaria marinar ele mais tempo. Mas como é uma carne mais, um pedaço, um corte mais, menos espesso, eu consigo temperar ele na hora mesmo de preparar. Fica muito legal se você fizer espetinho também. Você pode colocar cortar ele em rodelinhas, assim, fatiar o lombinho e coloca no espetinho um pedaço de cenoura, assim, ó. Um pedaço de cenoura, um pedaço de pimentão, um pedaço de cebola, coloca no espetinho e depois grelha. Fica excelente também. É super rápido de fazer e fica um prato muito bonito, né? Eu só não fiz isso hoje, eu pensei em fazer porque eu não tinha pimentão. Não tô conseguindo pimentão amarelo, pimentão colorido, orgânico. Não tô conseguindo. Eu tava doida pra fazer couve-flor, também não achei no orgânico, então a gente vai fazendo o que tem, né, gente? Couve-flor sem ser orgânica, pra mim, é muito complicado. Depois que eu assisti o povo morrendo lá, os agricultores morrendo, fazendo na lavoura lá de couve-flor, eu fiquei assim, sabe, desanimada de comprar couve-flor sem ser orgânica. Então aqui, ó, hortelã. Vou voltar vocês aqui pra baixo, peraí. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui nessa saladinha que eu quero fazer de abacate, né? Então eu vou pegar a faca, vou cortar um pouco aqui do abacate. Uma colher. Esse abacate aqui tá começando até... Gente, esse abacate tá muito gostoso. Mas aqui, ele já tá na tábua da beirada. Sabe aquele abacate na tábua da beirada? Que a casca dele já começa a soltar aqui, ó. Ai, Ali tá falando, já estou inspirando pra fazer a janta. Pois é, Ali, se inspire. Tô dando várias dicas aqui. Eu acho que a cenoura é uma boa pedida pro jantar. Super simples de fazer e super saborosa, viu? Já vou fazer. Então eu vou cortar o abacate aqui grosseiramente. Eu quero que ele meio que desmanche, mas que ainda tem uns pedacinhos de abacate na minha salada. E aqui tem muito hortelã, hein? Vocês colocam a quantidade que vocês desejarem aí, quantidade que vocês acharem, assim, que vocês vão gostar, tá? Aqui tem bastante hortelã. Vai ficar bem fresca e vai encher essa salada de o quê? O que eu expliquei pra vocês no início? Fitoquímicos, né, gente? Vai encher essa salada aqui de elementos, né, que vão contra os radicais livres, contra o envelhecimento, vocês ficarem com a pele bem bonita, eu também, né? A gente ficar com a pele bem bonita para ali eliminar esses radicais livres. Então os fitoquímicos, né, que eles são expressos bem assim, quando você vê cor no alimento, você vê que esse hortelã tá com uma cor muito verdinha. Então aqui tô juntando tudo agora, ó, o aipo, a hortelã, o abacate, nossa, vai ficar muito bom, e a maçã. Tá? Vou misturar e vou temperar com limão. Vou pegar um limãozinho ali. Ah, eu queria tanto que vocês fizessem essas saladas, seguissem essas dicas. Fizesse essa cenoura que eu postei aí. Teve gente que já fez a cenoura, viu? Aquela cenoura da semana passada que a Paula ama. Eu também amo aquela cenoura. Se deixar, toda vez que eu faço cenoura, eu quero fazer desse jeito. Então, os limão. Vou pôr um pouquinho de sal. Cadê meu sal? Vou colocar um pouquinho de sal.
Não vou colocar cebola crua, que eu não sou muito fã, mas se você gosta de cebola crua, coloque. Um pouco de azeite pra dar uma juntada nisso tudo aqui. Vou mais limão. Nossa. Eu acho que vai ter pouco isso aqui. Sinceramente, comeria só isso dali. Um bowl inteiro dessa misturinha aqui, ó. É abacate, maçã, hortelã, salsão, azeite, limão. E agora, por último, eu vou fazer a cenoura. Então eu vou tirar essa quinoa daqui da frigideira. Vou usar a mesma frigideira. Virar pra cá pra vocês verem a quinoa, né? Nossa, já tinha um tempão quando fazia quinoa. Já tem bastante tempo. Eu não fazia quinoa aqui em casa, né? Então agora vamos para a cenoura. O que eu vou colocar nessa cenoura? Um dente de alho. Vou tirar aqui pra vocês verem. Gente, quem mais tá aí? Hello! Boa tarde, né? Bom dia, sei lá. Não sei mais que horas são hoje. Olha, eu acho que esse lombinho já deve estar quase cozido, que não vai demorar pra ele cozinhar, não. Ó, sempre que for fazer esses pratos, o que você vai fazer? Poderia colocar gengibre ali nessa cenoura, mas como eu já coloquei gengibre aonde, hein? Na quinoa, não vou colocar, mas fica muito bom. Vou colocar o alho ali, vou colocar um pouquinho de azeite. Minha frigideira tá bem quente, tem que ser bem quente. Vou colocar o cominho no azeite. Vou colocar a cenoura. Deixei quietinha, vocês viram, né? Não mexe, tá? O fogo tá médio. E agora eu vou pegar ali um pouco de açúcar mascavo. E fica dentro da minha geladeira porque ele é muito úmido e eu custa usar. Meia colher de sobremesa que foi, nem meia foi. E aí daqui a pouco eu entro ali com limão. E vou pegar minhas folhas pra gente montar, então começar a montar essa saladinha, tá? Onde que eu vou montar essa salada? Não sei, não pensei, deixa eu ver. Eu acho que eu vou montar uma mini salada.
Deus, onde que eu coloquei minhas folhas? Ai, ai. Ó, minhas folhas estão lavadas aqui. Minhas folhas de azedinha. E o meu alface chegou a... Ah, vou colocar alface americana. Sabe por quê, gente? Alface americana tem uma coisa. Olha que diferente essa alface americana. Ainda não lavei ela não. Vou lavar aqui agora. Bem diferente, né? Eu gosto daquela alface americana clarinha, que ela não tem gosto quase de nada. E ela vai dar uma suavidade Ela dá uma suavidade na salada, sabe? Ela é bem adocicada, né? Então essa daqui parece almeirão, não parece? Ó, minha cenoura tá pronta. Limão, coloquei limão nela agora. Então vamos lá. Olha, eu tô intrigada com essa alface. Ai, meu Deus. Que alface mais esquisita. Mas eu já vi assim outras vezes. Acho que foi por isso até que eu parei de comprar. Que você tem dessa surpresa, viu? Quando você compra essas feirinhas assim, não tem sempre as mesmas coisas. E aí, quando eu falo nas lives sempre disso, que a gente aqui dita o que a indústria faz, é justamente isso, né? Se eu começar a reclamar, eles vão começar o quê? Ah, então vamos colocar agrotóxico para ter sempre a verdura que ela quer. E eu não quero isso, né? Então, a gente aceita o que a terra tá dando. No momento, o que ela tá dando são esses vegetais, se tá tudo certo, né? Se tá na safra é disso que a gente come, é isso, porque é muito mais fácil do que a gente ficar pensando e questionando o que a natureza tá dando. Ó, fiz aqui um mix de folhas, então eu tenho alface, tenho dois tipos de alface, um restinho de alface aqui que eu tô colocando agora, que era uma alface roxa que tava aqui sobrando aqui em casa. E aí eu vou entrar com a beterraba. Num cantinho aqui, ó. Pegar uma colher. Ai, gente, vai ficar tão bonitinha essa salada. A beterraba eu não temperei, tá? Vou entrar com a beterraba aqui nesse cantinho. Daí... vou colocar o pepino. Mineiro, você sabe, né, gente? Que a gente fala tudo meio da roça, né? Pepino, tomate. Ai, ai. Eu fazia kumon, uma época eu fazia kumon. E aí a moça lá, a instrutora lá do kumon, ela ria da minha cara, do jeito que eu falava. Eu falo, você fala engraçado? E ela falava tudo certinho, sabe? Adorava fazer kumon. Ó, gente, coloquei o pepino. Agora eu vou colocar a quinoa. Ai, meu Deus, tá tão fofinho. Deixei cair umas coisas pra fora aqui. E o abacate. Gente, se vocês fizerem uma salada dessa, vocês vão ver o que é uma salada boa na vida. Entendeu? Vocês não gostam de salada, porque vocês ficam achando que vocês têm que comer salada sem gosto, que é dieta. Salada não é dieta, salada é comida, é alimento. Ó. Por isso que eu falo que a gente tem que tornar... Gente, eu tô num estado, olha, pra você ver minha cara. Eu tô meio amarelada que eu peguei sol na praia, um sol muito fraco. Então eu não tô nem morena, olha que bonitinho. Eu não tô nem morena e nem branca mais, eu tô amarela. Viu que gracinha que tá?
então, vê se não dá vontade de comer uma saladinha dessa daqui. Gente, faltou a cenoura, peraí. Tem que arrumar um espacinho pra cenoura e ainda pro lombinho, né? Porque o lombinho, ele entraria aqui. Calma aí. Calma aí que nós vamos dar um espaço aqui pra cenoura. Ela ainda vai dar uma cor mais bonita ainda. Tem lugar pra todo mundo. Como é que ela vai entrar aqui? Vou dar um pegadorzinho. Mais delicadinho. Não pus sal nessa cenoura não, né? Tem que colocar, porque tudo tem que ter um salzinho. Que ninguém merece. Coisa sem sal. Já dizia a Bíblia, né? Que as coisas sem sal ficam insípidas, ficam sem gosto. Ô, gente, olha isso daqui. Vocês não têm noção disso daqui, não. Eu não deixo ela ficar toda dourada assim, não, porque vai perdendo nutriente, né? Vocês sabem. E também vai formando uns compostos meio tóxicos. Então, eu deixo esses douradinhos assim, só uma partezinha pra dar um gostinho. Mas não deixo todo assim, não, porque eu não tenho muita cisma com isso, não. Mas, já que a gente, né, não quer viver no limite, porque tem gente aí que só vive no limite. Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa, porque aí a gente não precisa... Sabe aquele negócio assim, eu como de tudo, mas eu não como tudo? É justamente isso, né? Não é porque pode que a gente abusa e depois tem que pagar a conta. Isso não funciona pra mim, não. Sou mais da poupança do que da regalia. Ó, agora eu vou ter que colocar mais um pouquinho de quinoa aqui, porque ela sumiu. Eu coloquei a cenoura mais ou menos em cima dela. Aí, vou mostrar de novo. Ó. Cheio de sabor, né? A quinoa tá temperada, a cenoura tá temperada, essa parte aqui tá temperada do avocado. Então, olha só. Geralmente eu coloco elementos de crocância, que são o quê? Castanhas, né? Que eu sempre coloco. Só que aqui eu já tenho gordura do abacate. Eu já vou ter a textura do salsão e da maçã. Então, eu não vou colocar aqui nenhum elemento. Também tem crocância, muita crocância no pepino. Então, não vai ser necessário eu colocar castanha. Mas se você quiser colocar também, pode colocar. Mas, sabendo que... Ai, gente, esses povos que ficam ligando. Sabendo que cada item que você coloca elementos de gordura está aumentando mais as calorias aí do seu prato. Então, assim, é saudável? É, mas está aumentando o conteúdo calórico. Então, se eu já tenho uma fonte de gordura, se eu já tenho crocância, eu não preciso ficar, né, só acrescentando coisas aqui. Se você achar que precisa, pode colocar. A única coisa que eu colocaria mais aí é talvez um fio de azeite só para finalizar aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês o lombo, né? Calma aí que ele já tá quase pronto. Acho que dá tempo. Deixa eu ver quanto tempo que tem aqui. Aqui, ó. Nossa, já passei de 1 hora. Esse lance de colocar a cebola e a cenoura aqui dá uma caramelizada bem bonita. Ele ainda vai ter que terminar de chegar, ainda não tá pronto, ó. Tá vendo? Ainda vai ficar mais bonitinho. Vou experimentar. Daí, corta ele bem fininho e coloca ele assim na salada, sabe? E aí você tem um bowl de salada. Gente, delícia, né? Então, mostrei pra vocês os cortes da cenoura, né? Dei uma ideia aí pra vocês de montagem da salada. Se vocês seguirem esse pensamento, vocês conseguem montar vários e vários. Olha aqui sobrou talinhos das minhas verduras
Eu poderia cortar ele bem fininho também, colocar na saladinha que eu fiz aqui de avocado, né, de abacate. Posso colocar num caldo de legumes, posso aproveitar. E é isso. Eu vou cortar, coloco uma foto do lombinho pra vocês aí nos stories, tá bom? Beijinho, foi ótimo estar aqui com vocês. Uma live um pouco improvisada, na verdade, hoje. E antes, na hora que eu fui começar a entrar na live, minhas verduras chegaram. Então, foi um pouco improvisada, mas o resultado foi espetacular. Eu tô doida pra almoçar já. Beijinho pra vocês e até a próxima.